E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora, trazendo as últimas informações do São Paulo, mercado da bola. Enzo Dias, o mais novo reforço do Tricolor, e também tudo sobre a viagem do São Paulo para os Estados Unidos, pré-temporada na terra do Tio Sam. Então, antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Meta de 20 mil inscritos, se inscreve, não custa nada, é de graça, deixa o like, você me ajuda demais, beleza? Você já sabe, a gente vai estar vendo aí todas as notícias do Tricolor. No final do vídeo eu volto, a gente vai comentar e debater bastante sobre esse Enzo Dias e sobre a temporada do São Paulo, beleza? Créditos e direitos autorais, estou deixando aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Pois é, minha querida Marina. O São Paulo tá tentando fazer com que dois jogadores de fato se despeçam, saiam aqui do São Paulo, o Orejuela e também o Jackson Mendes. Esses dois jogadores não atuam há muito tempo pelo São Paulo. Na última temporada, agora de 2024, só para vocês terem uma noção, eles praticamente só treinaram aqui no CCT da Barra Funda. O Orejuela, que é colombiano, tem contrato com o São Paulo até março agora, desse ano de 2025, então já está acabando o contrato dele com o São Paulo, foi emprestado recentemente aí para Atlético Paranaense, Grêmio, até para um time lá do país dele, o Independiente Medellín. Tentou aí, o São Paulo tentou de tudo com esse jogador, que quando veio do Cruzeiro lá em 2021, foi uma grande contratação, todo mundo entendia assim, daquela forma. O Jackson Mendes, esse tem contrato até o final do ano agora, de 25, com o São Paulo, veio aqui para o Tricolor depois da Copa de 2022, com o aval do técnico Rogério Ceni, chegou a jogar um pouco com o Rogério, mas depois com os outros treinadores nunca conseguiu repetir aquele futebol lá da Copa do Mundo de 2022. Então, São Paulo tentando a rescisão desses dois caras, porque esses dois jogadores custam mensalmente ao São Paulo aí quase R$ 1 milhão. É muito dinheiro. Então, por isso que o São Paulo está tentando aí essa rescisão contratual com esses dois atletas. Falando um pouquinho do Enzo Dias, jogador que foi contratado pelo São Paulo por empréstimo, né, junto ao River Plate. Chegou ontem aqui no Brasil, vai passar por exames médicos, todo aquele trâmite burocrático, e depois deve ir lá para os Estados Unidos para encontrar a delegação do São Paulo para essa pré-temporada lá na Flórida. Então é um jogador que ainda está aqui no Brasil, mas que pode pintar lá na Flórida para o restante aí dessa pré-temporada do São Paulo, que vai começar amanhã. Essas são as informações aqui do São Paulo, inclusive o Eric, viu? Só pra gente finalizar, viu, Marina? O Eric, jogador ponta, rápido do São Paulo, recebeu algumas sondagens de clubes da Série A, mas São Paulo descartou. Eric tem contrato, fez 3 gols pelo Tricolor na temporada passada e segue aqui no São Paulo, tá com o time, segue com o time lá na Flórida pra pré-temporada. Os jogadores se reapresentaram hoje pela manhã, aqui no CCT da Barra Funda, por volta das 8 horas da manhã, todo mundo se reuniu por aqui, depois partiram lá para o aeroporto de Campinas, Viracopos, de onde saiu o voo fretado do São Paulo por volta ali de 1h da tarde, 1h15, com destino lá à Flórida, onde o São Paulo vai ficar até o próximo dia 21 para essa pré-temporada fora do Brasil, nos Estados Unidos. Inclusive esse voo fretado foi totalmente custeado aí pela organizadora do evento, do torneio de pré-temporada que o São Paulo vai disputar lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro contato do Lucas com o Oscar também. O Lucas acabou dando uma rápida declaração ali para os amigos da imprensa que estavam por lá, disse que está muito feliz, lógico, com a chegada do Oscar, que é um craque que vai agregar muito a esse time do São Paulo nesse ano de 2025. São Paulo que assinou com o Oscar pelas próximas 3 temporadas. Então, lá nos Estados Unidos teremos treinos aí em 2 períodos no complexo de uma das patrocinadoras do evento, de uma das patrocinadoras desse torneio de pré-temporada, treinos em 2 períodos, atendimento à imprensa, tudo certinho. São Paulo vai divulgar ao longo dos próximos dias tudo isso. O Tricolor, que joga com o Cruzeiro no próximo dia 15 lá na Flórida, vai ficar alternando ali entre Fort Lauderdale, Miami, Orlando, e no dia 19 tem jogo contra o Flamengo, também lá na Flórida, nos Estados Unidos, nessa pré-temporada do Tricolor fora do Brasil. E nesse meio tempo vai estar rolando o Campeonato Paulista. O primeiro jogo contra a Inter de Limeira foi adiado, seria no dia 15 no Morumbis. São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista, então, de fato, no dia 20 agora desse mês, fora de casa, com o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Serão 29 jogadores do São Paulo lá nessa pré-temporada, e os jogadores que estavam de férias lá nos Estados Unidos, Alisson, Jandrei, Ferreira, vão encontrar diretamente o elenco, a delegação lá nos States, na terra do Tio Sam. Já estão por lá, vão encontrar o São Paulo, que chega lá nos Estados Unidos hoje às 22h15, no horário de Brasília. Tá certo, Marina? Devolvo para você, daqui a pouquinho eu volto pra gente falar um pouquinho mais do Tricolor, que segue no mercado, hein, minha amiga? Daqui a pouquinho a gente volta.
Perfeito, então, Zé, já te chamo, tá? É o que a gente estava falando, né, de pré-temporada, né, Silver? Perguntei pro Alex outro dia, para você também fica essa questão. E aí, o que você acha dessa viagem? Eu acho interessante divulgar a marca, ganha uma grana, porque esses campeonatos aí, né, tem verbas especiais. Agora, o que eu quero ver mesmo é o time de São Paulo melhor do que 2024. E existe uma grande possibilidade de que isso aconteça. Porque na virada do ano, alguns colegas, alguns amigos são paulinos, não só da imprensa, mas amigos meus também, não sei não, São Paulo isso, São Paulo aquilo. Cara, São Paulo manteve praticamente a espinha dorsal, né? E traz o Oscar, que é uma incógnita, mas em tese é um jogador que vai elevar o nível técnico do meio-campo, um meia que o São Paulo não tem. Então eu tô vendo assim um time bem competitivo, com o Oscar, com o Lucas, com o Caleri, com opções para o banco. Por exemplo, o Luciano não vai ser titular? Fica como. Não sei. Acho que vai. É uma possibilidade. Mas mesmo no ano passado. Ele não era absolutamente titular. Áudio e vídeo, olha aí a dupla aí. Aí o Lucas e o Oscar. E o Oscar, o Caleri no ataque. Aí vai sobrar gente. Ele é bem mais alto que o Lucas, pode sobrar pro Oscar, de repente. Não vinga, vai pro banco. Acredito que ele vai ser o titular. Quem vai sair? Luciano sai, tem Ferreirinha para entrar também. Então o São Paulo fica com um bom elenco. Vai faltar um lateral, né, direito, o esquerdo vai chegar na metade do ano, está chegando aí um que é reserva do River, mas eu acredito que o São Paulo tem uma chance legal de disputar quase tudo. Talvez o Campeonato Brasileiro seja um pouco mais complicado por regularidade e tal, mas mesmo no Brasileiro, eu acho que o São Paulo pode brigar lá em cima, como brigou por G4, G5, G6. Né? Não que o objetivo tenha que ser a Libertadores direto, mas o São Paulo chegou a uma vaga direta para a Libertadores com esse elenco. Eu acho. E passou raspando. Então, e eu acho que, em tese, o São Paulo tem possibilidade de fazer uma temporada melhor, porque o elenco, eu acho que melhorou em relação ao ano passado. Ficou menos numeroso, porque alguns jogadores saíram e acho até que jogadores úteis. O Wellington Rato, o Nestor poderia voltar a ser útil, embora a torcida já não suportasse mais. Paulo, o Enzo Dias tem... Só para dar o crédito, o vídeo ali, Arquibancada Tricolor, Arquibancada muito Tricolor. Legal o trabalho dos caras. Exatamente, Arquibancada Tricolor que está em todas. Ele de 2019 a 2022 jogou no Talheres, 127 jogos, de 23 e 24 jogou no River Plate, fez 77 jogos, ele tem 29 anos, 216 partidas, 8 gols marcados e 18 assistências, os números do Enzo Dias, o lateral do São Paulo. Mas ele não é do tamanho que o São Paulo que já teve, o Leonardo, que já teve, não sei quem e tal, não é do tamanho do São Paulo. Ele vai segurar a vaga ali para a chegada do Wendel. E aí o Vessone falou, né? O São Paulo precisava de lateral, trouxe 2. É um excelente lateral, é um cara para tomar conta da posição. Eu sempre comparo ele com aquele lateral que não vai mudar a cotação do dólar, mas vai fazer tudo direito. Sei lá. Cara, assim, O Hugo do Corinthians é isso. O outro menino, do René, que era do Flamengo, é do Internacional. que as pessoas, sei lá, elas têm dificuldade, né? Não é que tem dificuldade, faz parte, é normal, porque o passado fica no passado, né? Mas se alguém me disser que o Forlan, que foi um dos maiores laterais que o São Paulo teve, era bom tecnicamente, tá louco. Não era. Entendeu? Ele não era essa característica não era. dele. Entendeu? Sim. Aquele meio-campo que tinha Almir e Heriberto também não era brilhante tecnicamente. Ponto. Então, você tinha outros jogadores muito bons, o Renato, o Serginho Chulapa, o Zé Sérgio, o Paulo César, né? O Getúlio, o GG da Cara Grande, que era um lateral direito com muita qualidade para bater na bola, mas também não era um jogador super habilidoso, muito forte fisicamente. Então, cara, isso faz parte da construção da história. O Enzo vai ajudar muito, vai ser útil. Ele não é brilhante tecnicamente. Mas também a gente joga num futebol em que ele pode, se fizer o dele, sabe assim, num lugar onde Caio Paulista brilhou, ele pode brilhar também, sabe? E talvez com uma valência mais defensiva, talvez sem atacar tanto, dá para o Zubeldia utilizar e foi uma boa contratação dentro das circunstâncias do São Paulo. E o São Paulo está correto, é preciso estancar a sangria. E tem uma outra coisa, né, Vessá? Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, mas a galera fala, não, tem que contratar o lateral. Como se tivesse lateral dando sopa aqui, se a gente abrisse o estúdio aqui, entrava um lateral. Não é assim. Para ter lateral bom, poucos times têm. O Palmeiras tem, o Flamengo tem. Quem mais? O Flamengo, tem grandes laterais. O Flamengo tem 3 bons laterais, né, diferentes.
Palmeiras tem 3, contando um da base, que Sim. é o trabalho de base que o Palmeiras faz. Senão, provavelmente, teria 2. O restante, Aí tem o Galo, tem o Arana, tem o Cruzeiro. você percebe que é Por tão aí vai. difícil que parte da venda do menino do Gabriel, o Inter tá pegando dinheiro para pagar o Bernabéu. Vai ficar quase 5 milhões de euros pro Bernabéu, lá o time da Escócia. tem. Não é barato, entendeu? Então, cara, quem tem lateral hoje em dia pode ser um lateral ok, aí você tá bem resolvidinho, porque você não vai ter Marcelos, Roberto Carlos, é muito difícil. Muito bem, foi o Hugo, que é um dos caras que o Zubeldia tá de olho aí. Volante ali, joga bem, sai jogando. O Zubeldia tá gostando do que ele tá vendo. E tem as duas coisas acontecendo, né? O Enzo Dias chega, ele já vai lá para os Estados Unidos, deve ser incorporado ao elenco. Galopo saindo, esse rendeu muito pouco no São Paulo, o Vessa. O São Paulo tem um desafio, né? Eu até falando com o Tironi antes do programa, eu falei, o Corinthians joga dia 16, quinta-feira, Campeonato Paulista, lá em Bragança e tal. Aí ele lembrou, falou, o São Paulo ainda não, porque vai jogar, pega o Cruzeiro, né? Então... Dia 15, na quarta-feira. Na quarta, então todo mundo com aquela expectativa até de ver qual vai ser desse Cruzeiro. E aí você já tem um enorme desafio ali para o São Paulo no começo do ano. Não foram perdas muito consideráveis, vocês têm razão. Nestor, Araújo, a galera toda que estava sendo menos utilizada. O problema todo é que vários dos jogadores do São Paulo, isso eu acho que é um negócio preocupante, vários dos jogadores do São Paulo, pela idade avançada, esses caras estão uma temporada mais velhos. Então, e eu tô com muito isso na minha cabeça, porque no caso do Corinthians, isso fez muita diferença. Os caras quando chegam, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Will, essa galera que chegou em 21, cara, em 22 eles já não foram a mesma coisa e 23 menos ainda. E é incrível, parece que não, mas quando você já está acima de 30 anos, qualquer ano que, sei lá, de 22 para 23 não muda muito, 23 para 24 não muda. Enfim, para o jogador profissional não muda. Mas a partir de 30, 31 anos... Cada ano que passa ele fica mais velho. Cada ano fica mais difícil, o corpo sente mais, você tem mais dificuldade. Então, eu entendo que as perdas não foram tecnicamente tão grandes, mas os veteranos vão estar essa outra temporada, então o seu Lucas, seu Luciano, jogadores que estão... o volante, o Luiz Guilherme... Oh, meu Deus. O que veio da Arábia? O volante. Quem? O volante, o Luiz. Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, perdão. Enfim, toda essa galera já vai ter um ano mais velho, o corpo já vai sentir um pouco mais. Então, acho que isso São Paulo tem que ficar esperto. Num calendário normal de 70, 74 partidas, eu acho que isso daí, em determinado momento, vai pedir, a conta vai chegar. Se fosse um calendário mais tranquilo, eu acho que esse elenco daria conta tranquilamente do riscado ali, um cenário como a do Santos, o ano passado, 50 jogos. Uma das maiores preocupações do nosso querido Arnaldo, que hoje não está aqui, são os volantes, né? Ou a volância. Que coisa horrorosa esse termo, né? Não é feio. Volância. Toma um remedinho para jogo, né? Com volância. Que são 4 volantes muito bons, cara. Sim. Certo? Ninguém saia, né? Então, aí estamos falando. Agora tem esse Hugo, bom jogador. Então, tem que ver os dois titulares, qual vai ser a condição física deles. Vamos certo? falar. O Alisson já voltou, né? O Alisson já voltou. Então, o nível, quando vai ser o nível mais alto deles? O Bobadilha, que é um jogador interessante. O Alisson e o Pablo Maia. Né? Exato, estou citando os 4. O Pablo Maia, que esse para mim é a minha incógnita, porque a contusão dele foi grave. A gente não sabe quando ele vai reatingir a forma, como ele vai voltar. Mas se você incorpora o Hugo e ainda tem o argentino, né, que tá lá, como é o nome dele, que veio... Santiago Santilongo. Você tem 6 volantes. E ainda tem o outro. Para 2 vagas. O Marcos Antônio. O Marcos Antônio... É um pouquinho mais, mas também tem o Marcos Antônio. Cara, então assim, acho que se pintou um cenário um pouco catastrófico. Eu acho que a diretoria... Os zagueiros são bons, do meio para frente o time define bem. Tem um mérito legal que atacar
o buraco que estava lá. Ah, é a lateral esquerda? Eu vou atacar esse buraco aqui. Isso é um mérito. Não está pensando no outro atacante ou no outro lateral direito, no outro volante, não. Onde que é o meu buraco? Ó, você está com um buraco na lateral esquerda, um absurdo. Eu vou para cima de 2 e vou tentar os 2 e resolvo. Isso eu acho que é um mérito mesmo. Assim, não está meio desfocada em outras posições e outros assuntos. Deu 2 tiros, né? O tiro no Oscar, acertou, foi o Oscar. Tem aquela história, não sabemos como vai estar, mas está lá. E a lateral esquerda. Tem a lateral direita, que é talvez uma outra questão do São Paulo. Tem um ponto que você sempre ressalta, Massini, que vai ser uma incógnita, não sabemos como vai ser. O calendário do São Paulo ainda vai estar recheado com esse torneio aí. Vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o São Paulo. A pré-temporada foi feita aqui, vai ser feita uma parte lá, depois vai voltar no meio do caminho para o meio do Campeonato Paulista. Também não é simples o que o São Paulo pretendeu fazer. Claro que ele foi pego de surpresa com a antecipação do começo da temporada, mas é como está. Diferentemente de outros clubes, do Flamengo, por exemplo, se o Flamengo jogar com o time reserva a fase inicial inteira do Campeonato Estadual, não vai mudar a cotação do dólar e vai passar. Aqui o buraco é mais embaixo, né? Esse é o perigo do estadual de São Paulo, né? Que entrega 44 milhões. Tem outros 3 times grandes, mais o Bragantino, são 5, mais o Mirassol, que é de primeira divisão, mais o Novo Horizontino, que quase subiu. Então, se você vacilar, você fica fora, né? O Santos brigou para não cair no Paulista, quase caiu, né? São Paulo e Corinthians não fizeram parte dos 4 classificados. Então, eu falei sobre isso ontem no nosso programa no YouTube e vou repetir aqui. O problema me parece mais ser a expectativa do torcedor, o fato do torcedor já estar com a viola um pouco cheia, né? De tanto tempo que o São Paulo não consegue ser protagonista no futebol brasileiro. Depois do título da Copa do Brasil, parece que voltou aquela coisa, o São Paulo vai. Então, me parece que esse que é o problema. A pré-temporada lá fora, talvez eu esteja equivocado, mas é o que eu aprendi, então eu tenho que falar o que eu aprendi. Pré-temporada, você precisa de 3 coisas: dormir, comer bem, se alimentar corretamente e fazer os trabalhos físicos e técnicos necessários para o início do ano. Por quê? Porque é assim que você vai ter uma base para ir ao longo do tempo melhorando. Como foi tudo mais antecipado, os jogos servirão para isso. Esse jogo contra o Cruzeiro, que o São Paulo vai fazer lá, tem que rodar todo mundo. Mas acho que vai ser. Entendeu? Ok, mas só me falta voltar da tal pré-temporada carregando o resultado ruim com o Zubeldia, né? Com a torcida brava. Tá vendo? Melhorou nada, não adiantou nada. Mas, pelo amor de Deus. Rodar o elenco até para ninguém encher o saco. Claro. Acabei de trocar 11, pus 11, entendeu? vira uma coisa, a imagem é outra coisa. O que eu acho ruim de viagem? Tem um ponto. Quando você veste o uniforme, meu amigo... não é mais a mesma coisa. Lembra, claro. Lembra fora da campo, o Corinthians São Paulo quebrou o pau, eles brigaram. São Paulo foi campeão, já ganhou a primeira taça. O São Paulo e o Corinthians quebraram o pau, os jogadores brigaram nos Estados Unidos, segurança lá. Quando veste o uniforme, aí você vai do outro lado, tá gente, um outro time com uniforme também, outro time brasileiro, grande. É isso. É duro. Então, eu entendo. É difícil ser... Então, esse é um risco grande, porque... Se você pintar um cenário de um resultado ou outro ruim lá nos Estados Unidos e voltar e começa uma estreia no estadual e não consegue jogar bem, o que é natural, faz parte, aí você já começa a azedar o molho antes do macarrão estar pronto. Entende? Então, esse me parece ser o grande risco. E outra, eu sou contra viajar na pré-temporada, porque uma das coisas que você, com um tempo muito curto, você perde, no mínimo, 4 dias. Um dia para ir, outro dia para dormir e se ambientar. Até o jogador acostumar com a cama, com o travesseiro, onde vai dormir. Tem gente que não consegue dormir fora de casa. Eu mal consigo dormir dentro da minha própria casa. Tem um detalhe que, assim, vocês viram o ônibus de São Paulo está partindo para os Estados Unidos. Daqui a 18 dias tem Corinthians e São Paulo no Morumbi. Isso. 18. Então. É uma loucura. Esse começo de temporada é muito louco. Você entende? E é uma temporada que vai terminar dia 23 de dezembro.
O que vai ser para nós muito bom, Vai ser ótimo. entendeu? Quando esses times jogarem, vai ter o Mundial, que aí outros times vão estar jogando. Vão ter isso. Vão ter a folguinha ali no Exato, meio do ano. vão ter uma folga Eu no acho que, meio do ano. não sei se vocês concordam, eu acho que os clubes, eles estão, exceto quem está no Mundial, claro, estão contando com esse meio do ano de... Claro. Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, pelo visto, o problema das laterais está em partes resolvidos, né? A gente teve a chegada do Enzo, que vai chegar para tapar o buraco do Wendel até o meio do ano, mas o São Paulo ainda tenta a liberação do Wendel, tá? O São Paulo ainda tá tentando a liberação do Wendel antes do meio do ano. Lógico, o Porto tá meio embirrado, porque o Wendel não quis aceitar a proposta de 13 milhões do Fluminense para jogar no Fluminense e tal. Enfim, São Paulo tá tentando maneiras de liberar o Wendel para vir no meio do ano, antes do meio do ano. Isso vai acontecer? Talvez sim, talvez não. Até lá, vamos ter o Enzo Dias. E a gente vê aí alguns comentários sobre o Enzo Dias. E eu vou falar para vocês, ele não é, já disse aqui, o suprassumo da lateral esquerda. Porém, com certeza ele é melhor que o Patrick e com certeza ele é melhor que o Wellington. Porque, gente, o Wellington foi para a Premier League. O Wellington foi para o Criciúma da Premier League. O Wellington foi para o Atlético Goianiense da Premier League. Nossa, que evolução na carreira. O cara saiu do São Paulo para ir jogar no todo-poderoso Southampton. É incrível, mas ok. Vai lá ganhar em Libra, né? Lá a moeda lá é Libra, vai lá ganhar em Libra, passar um friozinho e tal, suave, ser rebaixado e jogar a Série B da Premier League. Tranquilo, tem todo o direito. Mas isso não muda o fato que o Wellington é horrível. O Wellington é extremamente limitado. Ele é um lateral que tem alguns bons momentos, ele tem o X1 bom, ele até consegue arrancada, mas na hora de cruzar na área ele não consegue. O Enzo Dias, ele consegue jogar a bola na área. Esse é o mais importante. Nós precisamos de um lateral que consiga colocar a bola na área. Eu me recuso a acreditar que o Enzo Dias seja pior que o Wellington e pior que o Patrick. Não tem condições num cara que jogava no River Plate, era reserva do River Plate. Ele dividia a posição lá com o River Plate, tanto é que ele foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro aqui. Então, reserva do River Plate. Ele jogou lesionado contra o Atlético Mineiro aqui. Então, isso significa que é um cara que pelo menos tem cunhão, né? Um cara que joga, um cara que quer jogar, um cara que joga machucado, um cara que dá a vida dentro de campo. E eu me recuso a acreditar que é um cara pior que o Wellington e pior que o Patrick. Isso é inacreditável. A lateral direita, temos o Moreira, que para mim é anos-luz à frente do Igor Vinícius. O Moreira para mim é muito mais jogador que o Igor Vinícius. É um menino ainda que precisa de personalidade, precisa se preparar fisicamente, que sopra ele se machuca. É só soprar, você não precisa nem bater nele. Você sopra, soprou ele machuca. É igual o Rodrigo Nestor no início da carreira. Vivia machucado. Soprou no Moreira, ele tá machucado. Então, o menino que precisa fisicamente está bem. E o São Paulo tá em vias de fato com o Natanael. São Paulo, Natanael e staff já tem tudo resolvido. Agora é conseguir a liberação do Natanael junto ao Curitiba. A grande questão é que agora parece que o Atlético Mineiro entrou na jogada querendo aí entrar no meio, atrapalhar a negociação do São Paulo. Mas o Atlético Mineiro vai ter... A questão é que o Atlético Mineiro tem mais bala que o São Paulo também, né? O Atlético Mineiro tem muito mais dinheiro. Mas aí também vai da índole do jogador. O jogador já tem um acordo firmado com o São Paulo. Talvez ele, se for uma pessoa de... E outra coisa, né, gente? Jogar no São Paulo é uma coisa, jogar no Atlético Mineiro é outra. Ah, o Atlético Mineiro tem dinheiro. Tudo bem, mas o Atlético Mineiro não se compara ao São Paulo, né? A clube, a instituição, a peso de camisa, o Atlético Mineiro, assim como vários outros clubes do Brasil, não se comparam ao São Paulo. Então, talvez, assim como o Wellington Rato, assim como vários outros jogadores que tiveram propostas de outros times, mas preferiram vir para o São Paulo, o Natanael seja esse jogador. E ao que tudo indica, ele quer vir jogar no São Paulo. Ele vai fazer uma força para vir jogar no São Paulo. Mas se o Atlético Mineiro chegar lá com um caminhão de dinheiro pro Curitiba e um caminhão de dinheiro pro menino, aí fica difícil também, né? A gente não pode julgar. Mas, a princípio, a priori, ele
tem acordo com o São Paulo e prefere vir jogar no São Paulo. O São Paulo tem que fazer uma forcinha também para trazer o menino, que o menino, além de ser jovem, bom jogador, pode se valorizar para o São Paulo fazer uma boa grana futuramente. São Paulo nos Estados Unidos. Tem uma coisa que eu me incomodo um pouco, que é o São Paulo sair daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos. Tudo bem, vai expor a marca, vai jogar em um país diferente. Mas o São Paulo sai daqui para ir para os Estados Unidos jogar contra times do Brasil. Isso que me quebra um pouco, sabe? Eu acho que, pô, seria legal o São Paulo ir pra lá jogar contra outros clubes, mesmo que seja clube da Arábia, clube lá da China, do Japão, do Emirados Árabes, do México. Não precisa ser times da Europa, se eu não me engano, os caras estão até de férias, não sei. Mas, de férias não, acho que os campeonatos europeus lá, o pau tá torando, tá até tendo Premier League, eu tava assistindo esses dias, o Manchester. Então, é isso que me pega um pouco. É isso que, sabe, você sai daqui do Brasil pra ir lá pros Estados Unidos e jogar contra o Flamengo e o Cruzeiro. Pô, seria massa o São Paulo jogar contra outros clubes, seja clubes da Arábia, clubes lá do Japão, pô, o clube do México aí, esses times aí do México aí que estão valiosos pra caramba, estão montando bons times, sabe? Mesmo que seja mercados periféricos, mas jogar contra outros clubes, de outras escolas, de outros continentes, de outros países, seria interessante. Quando você sair daqui pra ir lá, pelo menos o São Paulo vai estar mostrando a sua marca. A gente vai poder ver o São Paulo jogando tanto o time titular como o time reserva. Provavelmente vai ter aquele mistão, né? O time titular joga o primeiro tempo e o reserva joga o segundo. Provavelmente em jogos de pré-temporada e amistoso acontece isso. Então, assim, é algo interessante. Eu tô muito ansioso para ver o que o Zubeldia vai montar. Informações, eu falo aqui, eu sei que caiu de paraquedas no canal. Informações é que o São Paulo vai mudar o sistema. São Paulo vai jogar no 4-4-2 com Luciano e Caleri de segundo atacantes. Tem muita gente que fala, pô, vai abrir mão do Ferreirinha. Tem muita gente que fala, pô, podia abrir mão do Luciano. Ah, como é que vai abrir mão do Luciano que tem 18 gols na temporada? É uma faca de dois gomos, né? Realmente não é uma decisão fácil de se tomar, é uma decisão bem difícil de se tomar, mas eu, a priori, se eu fosse Zubeldia, eu manteria o sistema que ele joga, tirando o Luciano e colocando o Oscar só para ver. São Paulo vai fazer lá 2 jogos, né? Cruzeiro e Flamengo. Faz o primeiro jogo no 4-2-3-1 com o Oscar de 10 e o Luciano fora. Faz o segundo jogo no 4-4-2. Para ver, para testar. Porque assim, nós passamos a temporada toda com o sarrafo de o Luciano de 10. Ah, mas ele não era 10, ele não é meia. O Luciano tava jogando de 10. A posição dele era 10. Precisava de... O sistema que o Zubeldia joga, 4-2-3-1, ele tem que ter um meia. Tem que ter um 10. Então o Luciano, ele jogava de 10, ele jogava de meia. Como meia, ele era horrível. Como segundo atacante, ele era acima da média. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Por isso que quando o São Paulo conseguia criar para ele finalizar, era ótimo. Por isso que ele fez 18 gols na temporada. Mas quando o São Paulo precisava que o Luciano criasse, aí era um Deus nos acuda. Então, a gente passou a temporada toda com o Luciano de 10 nesse sistema. O que custa em um jogo você sacar o Luciano, colocar o Oscar, para ver como o time vai se sair, e no segundo jogo você muda. Coloca os 2 meias e coloca os 2 atacantes. Eu acho que nesse sistema do 4-4-2, com o Luciano e o Caleri na frente, o time do São Paulo fica assim um time mais técnico, um time que provavelmente vai trabalhar mais por dentro a bola, os laterais vão ser responsáveis pela profundidade do time. Mas, cara, não sei, eu gosto muito do Ferreirinha. Eu acho que o Ferreirinha ele dá uma dinâmica muito diferente no time do São Paulo. E principalmente com Oscar e Lucas no meio de campo, o São Paulo vai perder muito em marcação. Né? O São Paulo vai... Primeiro, o São Paulo vai ter que ser um time que não marca pressão. Porque se o adversário quebrar a primeira linha do São Paulo, acabou. O São Paulo vai correr para trás. E a gente sabe que no futebol de hoje em dia, você correr para trás é um desespero. O São Paulo vai ser um time que vai marcar em linha média baixa, provavelmente.
Não em linha baixa como time pequeno, linha média baixa. Você libera os zagueiros para saírem com a bola, quando a bola chega no meio você dá o bote. É algo interessante de se fazer. O Zubeldia começou a fazer isso quando tinha Alisson e Pablo Maia. Quando tinha Alisson e Pablo Maia, ele fazia isso. Depois que o Alisson e o Pablo Maia se machucaram, o São Paulo começou a tentar marcar mais em linha alta. Só que o que o São Paulo fazia? O São Paulo deixava um zagueiro com a bola, um Calleri geralmente marcava um zagueiro e forçava o time adversário a ir pro zagueiro da direita ou pro zagueiro da esquerda, e quando esse zagueiro da direita pegava a bola, o São Paulo ia fechando a marcação para forçar o chutão dele pro lado, pro São Paulo roubar a bola. Então isso não é uma marcação alta, que é marcação alta mesmo, você vai lá marcar o goleiro. Fica todo mundo lá em cima, o time, no caso do São Paulo, lá na risca do meio de campo, isso é uma marcação alta. O São Paulo, ele marcava uma marcação pressão diferente. Ele liberava um zagueiro para ficar com a bola, para meio que criar uma armadilha para o time adversário sair jogando pelo lado que o São Paulo deseja, para o São Paulo fazer a pressão daquele lado. No começo da era do Zubeldia, era uma marcação pressão mesmo. Era uma marcação lá em cima, porque você tinha Alisson, tinha Pablo Maia, tinha Lucas, tinha Calleri, tinha todo mundo. Então você podia pressionar o adversário lá em cima e marcar todo mundo com todo mundo, né? O famoso 1 para 1. Com a lesão dos caras, o São Paulo começou a marcar tanto nesse modo, às vezes, dependendo do adversário, quando o adversário era muito técnico, o São Paulo fazia, né, a famosa linha média-baixa ali, esperava o adversário vir quando a bola entrava no meio de campo e tal. Nesse sistema 4-4-2, o São Paulo a priori vai ter que jogar assim, porque não dá pro Lucas e pro Oscar ficarem fazendo marcação alta e correndo atrás lá, correndo lá o tempo todo. O que o Zubeldia pode fazer é meio que montar um sistema onde Alisson e Pablo Maia sejam os caras para roubar essa bola. Rouba essa bola, dá no pé do Oscar para ele criar alguma coisa. Rouba essa bola, dá no pé do Lucas pro Lucas arrancar e criar alguma coisa. Eu acho que é isso que o Zubeldia vai tentar fazer. Mas a gente só vai saber depois do dia 15, que se eu não me engano já é a estreia de São Paulo. É dia 15, beleza? Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Tem vídeo aqui todos os dias, então dá essa força pra esse jovem São Paulino aqui. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!